Salve galera, preparados para viver além da fronteira? Fique conosco, mais uma dica muito legal e importante para vocês. Bom galera, uma coisa que a gente costuma não se precaver no Brasil é com relação ao clima. Por quê? Porque a gente tem as estações meio definidas, calor e inverno só. Só que em outros países isso não ocorre, tá? Por exemplo, aqui em Portugal tem as 4 estações muito bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. E o inverno é extremamente frio, muito parecido ou talvez igual ao pessoal do Rio Grande do Sul. E quando nós viajamos, nós nos preocupamos muito com isso, com a questão de temperatura. E eu sofri bastante aqui quando entrou o inverno, exatamente porque eu não estava preparado. Eu achei que o conhecimento que eu tinha de me vestir por camadas seria o suficiente, mas não foi. Eu acabei passando bastante frio aqui, tá? Então fica a dica, se preparem na realidade para o inverno, tentem entender qual é a real temperatura dos lugares para onde vocês vão. E vamos tomar cuidado com uma outra coisa que é muito importante, gente: fenômenos naturais. Isso mesmo, fenômenos naturais podem ser um grande desafio para nós, por conta que nós não temos esse tipo de coisa no Brasil. O que acontece? Por exemplo, aqui em Portugal, desde que eu cheguei, já houve mais de 3 tremores, tá? Foram tremores relativamente baixos, que na região onde eu estou, eu particularmente não senti, mas conheço pessoas que sentiram o sismo, tá? Mas tem que ser levado em conta porque, por exemplo, há um pouco mais de 300 anos, Portugal teve um terremoto onde destruiu praticamente a cidade inteira aqui em Lisboa. Então é algo que a gente deve se preocupar. Recentemente também houve aqui não posso chamar de tsunami, mas houve uma onda gigante que num determinado local deu uma lambida na praia. Deu uma lavada na praia, vamos dizer assim. Também teve um furacão, um tornado que passou na costa aqui, dava para ser visto da praia, ele passando no mar. Então tem alguns desastres naturais que nós não estamos acostumados e temos que enfrentar. Sem falar que outras pessoas vão para lugares que tem nevascas, furacões, verdadeiramente terremotos, e nós não estamos acostumados com isso, e nós não nos precavemos com esse tipo de ação. Então vamos começar a ter um pensamento um pouco mais proativo com relação a isso. Vamos estudar. Esse tipo de acidente não apareceu em nenhum momento nas minhas pesquisas preliminares que eu tinha feito para vir para cá. Por que não apareceu? Simplesmente pelo fato que eu não estou acostumado a pesquisar sobre esse tipo de coisa. E chegando aqui, eu tive que me virar, aprender e me adaptar com relação a isso, tá? Você pode ter uma ideia do que eu estou falando. Recentemente também houve o vulcão no Havaí, onde acabou com um pedaço da ilha. Então assim, desastres naturais são coisas que nós que estamos pensando em sair, temos que colocar em pauta, porque senão pode dar tudo errado. Uma coisa que é importante a gente começar a ver, estudar e entender é a questão da BOB, Bug Out Bag, ou mochila de evasão, mochila de saída. Por quê? Dentro de um desastre natural, ter uma mochila que te ajude a permanecer ou ficar fora dessa zona de desastre, te dar um apoio mínimo durante esse período de crise é extremamente importante, tá? E no Brasil, o pessoal sobrevivencialista tem o costume de falar sobre isso, mas é algo muito genérico, porque na realidade é só um conceito para nós muitas das vezes. Eu posso estar falando besteira, mas por exemplo, para mim, isso era um conceito, né? Eu tinha uma noção, eu fazia a minha, mostrava tudo lindo e maravilhoso, mas nunca tive real necessidade de colocar ela em prática. E aqui eu já estou montando a minha Bug Out Bag, porque existe a real possibilidade de eu ter que usá-la. Então ter esse tipo de recurso, saber entender esse tipo de recurso é extremamente importante, tá? Falando ainda sobre o clima, eu vou dar um exemplo
bem interessante sobre isso é que isso não acontece só quando você sai de um país para o outro, tá? Isso pode ocorrer também quando você sai de uma cidade para outra. Por exemplo, eu conheço pessoas que moravam no Nordeste do país, no Nordeste do Brasil, e vieram morar para São Paulo. Chegando em São Paulo, chegaram na época do frio. Passaram muito frio, passaram muito perrengue. Por quê? Porque não se programaram com relação a isso, não tinham um estudo prévio sobre isso. Então, essa é a minha dica. Pesquisem sobre o clima para onde vocês vão, como ele funciona, pesquisem sobre desastres naturais que podem ocorrer na região onde vocês estão, para onde vocês estão indo. Isso vale muito, não só para quem está imigrando, para quem está se mudando, mas vale também para quem está indo passear, porque você não sabe o que você pode enfrentar. Infelizmente eu conheço pessoas que vieram a óbito no desastre de Angra dos Reis alguns anos atrás no Rio de Janeiro, estavam em férias. Infelizmente, aquela tragédia acabou levando eles. Não tinha muito o que eles fazerem. Então, por isso que eu digo, desastres naturais, você tem que tentar se precaver o máximo que você pode, independente para onde você está indo. Mas às vezes na natureza não dá tempo. Tem, por exemplo, os casos do tsunami, que simplesmente não tem aviso prévio para esse tipo de coisa. Mas se podemos estudar, se podemos tentar nos dar a chance de pelo menos 1% de sobreviver a esse tipo de coisa, então vamos nos agarrar a esse 1%, não vamos deixar essas coisas passarem e nos derrotarem. Tá ok, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Lembrando que sempre que forem viajar, sempre que forem se mudar, é muita questão de improvisar, adaptar e superar. Por mais que a gente estude, nunca vamos estar verdadeiramente preparados para aquilo que nos enfrentamos. Tá ok? Espero que tenham gostado dessa dica. Examine tudo e retenha o que for bom.